Muito bem, aqui estamos de volta. Eu sou Armando Danite e você está no canal do Conhecimento, que traz sempre algo sobre história, misticismo, tecnologia e curiosidades. Inscreva-se no canal, dê o seu like, faça seus comentários para que possamos melhorar cada vez mais a nossa comunicação. Conforme eu prometi, aqui está a segunda parte do vídeo Os Faraós e seus Mistérios. Neste vídeo, vocês terão a oportunidade de saber como viviam os egípcios, como era a sua cultura, sua arte, sua escrita e como se conseguiu levantar todo esse histórico nos dias de hoje. O que se sabe sobre seus deuses e seus cultos? Então, fui questionado por um amigo sobre a primeira rainha dos faraós e por que não falei dela. Então vamos começar fazendo menção a essa rainha e aos faraós negros, que também deixei de comentar. Hatshepsut, filha de Tutmés I, não foi uma mera regente entre dois reinados. Ela tomou as rédeas do poder e lhe rendeu a injusta reputação de usurpadora. Foi no ano de 1495 a.C. que Amoses, esposa real de Tutmés I, da 18ª dinastia, deu à luz uma menina que recebeu o nome de Hatshepsut, que quer dizer com a cabeça das damas nobres. O costume egípcio era dar o nome cujas palavras a mãe tivesse pronunciado quando a criança vem ao mundo. Criada em Tebas com uma educação digna de uma princesa, era inteligente e de uma curiosidade insaciável, e desde cedo mostrara interesse por tudo que ocorria à sua volta, além da sede de poder e o forte caráter herdado de seu pai. Era uma moça encantadora, graciosa e feminina. Aos 18 anos, casou-se com seu meio-irmão, da mesma idade, Aegeperenri, filho de uma concubina. Era um jovem frágil e conhecido como o Falcão do Ninho, dando assim a hipótese de imaturidade. Tiveram mais duas princesas, Neferura e Meritra. Com a morte de Tutmés I, Aegeperenri assume o poder com o nome de Tutmés II, tornando Hatshepsut a grande esposa real. O reinado de Tutmés II durou 3 anos depois de sua coroação, ficando então o trono, claro, vazio. O que vocês estão vendo é um bloco de pedra com a imagem de Tutmés II. Além das duas filhas, Tutmés II teve um filho com uma concubina, que viria a ser Tutmés III, e sobrinho de Hatshepsut. Porém, tinha 5 anos quando seu pai morreu, e como não tinha idade para subir ao trono, Hatshepsut tornou-se a regente. Além das duas filhas, Tutmés II teve um filho com uma concubina, que viria a ser Tutmés III, e sobrinho de Hatshepsut. Porém, tinha 5 anos quando seu pai morreu. Logo, não poderia subir ao trono. Não tinha idade para reinar. Hatshepsut tornou-se a regente. Essa situação não agradou a ninguém, muito menos a rainha, já que ela não queria reinar à sombra do sobrinho. Assim, ela decidiu que seria investida como rainha, ainda que não negasse a presença do jovem faraó. Assim, ela deixava de ser a grande esposa real e tornara-se esposa do Deus e regente do jovem faraó para se tornar a grande soberana. A curiosidade é que ela adquiriu alguns direitos. O de levar as 9 coroas, adotar a longa barba falsa, símbolo do faraó, e também teve que usar vestimentas masculinas durante as cerimônias oficiais e em todos os atos reais. Ela foi assessorada por um jovem e leal dignitário,
Senemut, que também era preceptor de suas filhas. Foi um excelente conselheiro, tesoureiro e arquiteto, e, claro, leal à regente. O reinado era de paz e prosperidade. A agricultura foi potencializada e o comércio zelava pela arquitetura, unindo seu nome a grandes obras. Construiu 4 grandes obeliscos e várias capelas em Karnak, mas sua grande obra foi o seu próprio templo funerário em Deir el-Bahari, essa foto que vocês estão vendo. Empreendeu uma expedição ao lendário país de Punt, com o qual a rainha sonhava desde criança. Partiram então 5 enormes navios sem saber para onde ir e que acabaram chegando à costa da Somália. Retornaram vários meses depois com os furões repletos de perfumes, óleos, âmbar, pérolas, colares, marfim e o precioso bálsamo de resina de mirra. Não se controlando, mergulhou suas mãos no bálsamo sagrado, com o qual untou seus braços, seus ombros e seus seios. O jovem sobrinho estava crescendo, e com ele sua ambição de poder e rebeldia ante o poder de sua tia. Nessa época, seu fiel conselheiro já havia morrido, e cercado por um mistério. Também a morte da rainha foi misteriosa. Nada se sabe a respeito, apenas que a saída era a rainha desaparecer, e assim foi. Acredita-se que já estivesse com 50 anos. Entretanto, foi considerada como usurpadora e manipuladora, cujo objetivo era evitar que seu sobrinho reinasse, e por isso não houve nenhuma dificuldade de Tutmés III assumir o trono, pois foi como se não tivesse nenhum soberano entre os 2 faraós, Tutmés II e Tutmés III. Ninguém, entretanto, pôde negar a sua existência, em virtude do seu templo em Deir el-Bahari, que foi mantido por seu sobrinho. Mas vamos ressaltar que ele fez com que apagassem toda e qualquer vestígio de sua presença no Egito, inclusive tentando destruir os obeliscos a marteladas. Mas mesmo assim, ela não deixou de ser a primeira rainha do Egito. Para encerrar essa fase dos faraós, nós vamos mencionar a dinastia Núbia, que ficou conhecida como a dinastia dos faraós negros. Era o início da 25ª dinastia e que tiveram que enfrentar os assírios na tentativa de retornar ao controle total do Egito. A Núbia sempre desafiou os egípcios. Na foto que vocês veem aí, é um arqueiro núbio que chegou a se juntar aos Hicsos na tentativa de tomar o poder. A decadência do Egito começa justamente no 3º período intermediário, quando o Egito mergulha num período obscuro. Os faraós negros da 25ª dinastia foram precedidos por 2 soberanos que reinaram na Baixa Núbia, embora não pertencessem à dinastia. Nós estamos falando de Alara e de Casta, esse que aí está, que reinaram de 780 a 750 a.C. Logo depois veio Pianki e Shabaka. Essa foto que aparece aí é de Shabaka. É a sua cabeça. E a seguinte é Shabataka. Também outro rei faraó negro. O próximo foi Taharka. Aí está a foto de Taharka. E Tanutamon, que reinou de 664 a.C. a 657 a.C. Desta forma, nós encerramos o trabalho sobre os faraós. O maior legado deixado pelos egípcios foram os métodos de mumificação. A morte era um passo
não o fim. Mas por que embalsamar? Explica-se. Na morte, o Ka, que era a alma, e o Ba, que era o fluxo vital, se dispersavam. Era necessário reuni-los novamente e tornar possível uma nova vida no além. Para isso, era necessário conservar o Ket, que é o corpo, para a eternidade, para que eles fossem conservados indefinidamente. E esse era o grande desafio: manter o corpo conservado para que o Ka e o Ba pudessem voltar ao corpo. Eram 3 etapas. A primeira era a evisceração. Era preciso colocar o corpo nas salas de ouro, como você vê aí nos laboratórios de embalsamamento. Na sequência, começava a drenagem encefálica, que com um gancho retiravam o cérebro pelas fossas nasais. O que sobrasse era eliminado com solventes. Em seguida, o cortador passava a eviscerar o abdômen, fazendo uma incisão na lateral do corpo com uma faca obsidiana. E que vocês estão vendo é uma faca obsidiana. As vísceras então eram retiradas cuidadosamente e colocadas em vasos, que eram chamados vasos canópicos. Esses que vocês aí estão vendo. Depois passavam a limpar o abdômen com vinho de palma e substâncias aromáticas. Uma vez limpo o abdômen, eles recheavam o corpo com linho impregnado de resina, natrão, era um mineral, cebolas secas e serragem, adicionando plantas aromáticas para repelir insetos. A segunda etapa era a dissecação, que consistia em desidratar a pele e os músculos. Para isso, o corpo era submergido em natrão, que absorvia lentamente toda a umidade. Era o chamado banho seco. O que vocês estão vendo aí é uma múmia já dissecada. Esse banho deveria durar 70 dias, tempo necessário para uma constelação reaparecer depois do seu desaparecimento no horizonte. Essa era uma referência à simbologia do renascimento após a morte. Quando o banho durava apenas alguns dias, os fluidos do corpo não passavam o sal de forma correta e comprometia a conservação da carne, que acabava por desaparecer. Enfim, os embalsamadores eram os responsáveis pela vida eterna do ser. A terceira etapa era a colocação das ataduras. Tão logo o corpo tivesse atingido o grau ideal de secagem, ele era então aplicado um unguento composto de óleo de zimbro, cera de abelha, especiarias e um pouco de leite ou vinho, para amolecer ligeiramente os tecidos. Uma secagem mal feita ou excessiva poderia partir o corpo, e se fosse deficiente, poderia apodrecer o corpo. O envolvimento das ataduras começava pelos dedos das mãos e dos pés, prosseguindo-se com o resto do corpo, terminando na cabeça, como vocês estão vendo. As ataduras eram empapadas previamente com gomas e resinas para facilitar a sua aderência. O corpo dos mais ricos eram cobertos por uma tela de linho. Durante o processo de bandagem, eram então colocados amuletos, geralmente de louça, em locais estratégicos, para que ficassem expostos a possíveis ataques de espíritos malignos que, porventura, desejassem se apossar daquele corpo antes que o Ka e o Ba se unissem novamente. Por isso, eram encontrados amuletos nas órbitas dos olhos ou na incisão abdominal. Desta forma, estava concluído o embalsamamento.
Durante todo o processo, era acompanhado de orações e rituais dedicados aos deuses e ao defunto. Revive, revive para sempre, agora para voltar a ser jovem para sempre. Essa frase era repetida o tempo todo durante o embalsamamento. A cerimônia era realizada com a abertura da boca, proporcionando-lhe o fôlego vital e a energia necessária para se apresentar ante Osíris, Anubis, Tote e Maat. Esses deuses pronunciariam o veredito final sobre o seu coração. Isso era feito pelo sacerdote ou pelo filho, se o tivesse, com uma ferramenta chamada enxó. Sua boca era aberta para que pudesse entrar o sopro vital. A enxó era uma ferramenta usada para esculpir madeira, e como ela dava vida às estátuas que ela formava, também entendia que se ela fizesse esse mesmo trabalho com o corpo, ele estaria facilitando tornar a vida ao corpo do faraó, da múmia. O sarcófago era a casa do morto. Esta foto mostra um sarcófago. O de Tutancâmon, que repousava embaixo de 1 tonelada de ouro puro, eram sarcófagos divinamente decorados, por dentro e por fora. Quanto mais rico fosse, maior era o número de sarcófagos que se encaixavam uns nos outros. Conta-se que a múmia de Tutancâmon, antes de ser descoberta, foi preciso abrir cerca de 4 tumbas sucessivas e mais um caixão de freixo esculpido e, por fim, 3 caixões antropomórficos, um dos quais era feito de ouro, todos encaixados uns nos outros. O que vocês veem são os operários desmontando os diversos sarcófagos de Tutancâmon. A bondade era uma condição indispensável para a segunda vida, e uma excelente mumificação não garantia a vida do além. Vocês vão ver por quê. Um bom embalsamamento poderia durar dias, e o seu custo era tão alto que nem todos poderiam arcar. O curioso é que, para resolver esse problema, os embalsamadores mostravam inúmeros modelos de múmias de madeira pintadas a seus clientes. O mais caro era a reprodução do deus Osíris. Depois vinham outros menos caros até o mais barato. Isso gerou uma queda na qualidade dos embalsamamentos. Com a diminuição da riqueza, os materiais já não eram os mesmos, empregados quando do início do Império. Os óleos aromáticos, o natrão era dispendioso e acabou sendo substituído por betume, também chamado de bálsamo de múmia. As múmias tratadas com betume e que conseguiram resistir até os dias de hoje só têm um nome, devido à sua aparência anegrada. Outros métodos, entretanto, faziam o corpo passar pelo fogo. Mas com o cristianismo, a conservação se tornou inútil e a prática foi se perdendo ao longo do tempo. Algumas múmias, já no final do Império, por não terem sido corretamente embalsamadas, ao entrar em contato com outros climas, deram origem a um processo terrível de decomposição. Na França, por exemplo, várias múmias foram retiradas do museu devido ao seu alto grau de decomposição. Algumas delas foram enterradas no pedestal da Bastilha, enquanto que outras tiveram a melhor sorte em um cemitério local. Outra figura importante na vida dos egípcios eram os escribas. Eles eram indispensáveis e onipresentes na administração, com posição invejada na sociedade. Era com os escribas que os faraós repartiam todo o seu poder de justiça, regulamentava a economia, arrecadava impostos, redistribuía os bens e a riqueza. Para isto tudo funcionar, era preciso que contabilidade,
relatórios, atestados, queixas, minutos de processo, resumos de decisões e tudo isso em papiros classificados e arquivados. Como se pode ver, o escriba era muito importante na época. Um erro era um desastre. Um relatório com erros poderia ser desastroso para a administração de um modo geral. Tal era a sua importância que o escriba tinha autoridade de mandar espancar o contribuinte que não estivesse cumprindo com suas obrigações fiscais. A função de escriba era transmitida de pai para filho e entravam na administração assim que deixassem a escola, continuando assim a sua carreira de acordo com o seu talento. Para exercer a função, o escriba deveria levar consigo vários instrumentos, tais como cálamos, que são pedaços de junco talhados em ponta, pincéis, uma paleta de madeira com tinta negra e tinta vermelha, um pilão para triturar os pigmentos de couros, um frasco com água, um rolo de papiro, do qual eram recortadas as folhas de diversos tamanhos. Todo esse material era carregado numa bolsa de couro, e durante o seu trabalho ele tinha sempre por perto uma estatueta de argila de um pequeno babuíno, que é o animal sagrado de Thoth, deus da escrita. Os soldados formavam uma classe diferenciada na sociedade. O ofício das armas era transmitido de pai para filho. Sua vocação era preparar-se para defender o Egito. Foi a unificação do Egito que exigiu a criação de um exército. Antes existiam somente agricultores, pecuaristas e pescadores. Assim que o império foi unificado e surgiram várias lutas, mobilizou-se um considerável número de soldados. O faraó era o comandante supremo das tropas e foram organizados em vários corpos. Cada um deles estava sob a proteção de um deus, sendo o corpo, quer dizer, o batalhão de Amon era a guarda do faraó. Já os de Ra e Set situavam-se nos flancos, e o corpo de Ptah fechavam a tropa. Havia uma hierarquia e contavam com um conselho de guerra, um general, tenentes e comissários reais. A maior parte do exército era formada pela infantaria, pois era muito caro dispor de cavalos, e as carruagens estavam disponíveis apenas para as classes mais abastadas. Muito tempo depois é que as carruagens foram utilizadas para transporte de homens, escudeiros, que eram os que usavam o chicote, e os combatentes faziam uso de arcos, flechas e dardos. O exército chegou a ter 5.000 homens somente na infantaria. O Keftil, ou Kebentil, eram formados por navios egípcios e fenícios e patrulhavam a costa leste do Mediterrâneo. Entretanto, suas maiores batalhas sempre foram por terra. Não se tem notícia de tratados ou declarações de guerra. Cabia aos escribas a formação de milícias, o registro da precisão e composição das tropas, o itinerário e as batalhas. As armas egípcias evoluíram também, usavam pouco ferro e destacavam-se entre as armas mais antigas o machado, a espada, o sabre curvo, o dardo e o arco e flecha. Já na defesa, usavam grossas malhas de junco entrelaçados ou couro coberto com madeira. O machado era de bronze e era a arma mais apreciada, bem como o dardo. Os capacetes só começaram a ser usados depois da invasão dos Hicsos. Os prisioneiros eram obrigados a servir nos templos ou nas minas. A primeira grande batalha que se tem notícia é a Batalha de Kadesh. O exército de Ramsés II tinha cerca de 20.000 homens, apesar dos hititas estarem em vantagem com 35.000 homens. Ramsés II ganhou a batalha, embora tivesse durado 17 anos,
mas a coragem e a ousadia do faraó foram decisivas para a sua vitória. A justiça e a lei eram incumbência da deusa Maat, que era representada na pessoa do faraó, e que por vezes delegava esse poder a funcionários especiais, como o vizir. A justiça egípcia contribuiu muito para com os dias atuais da sociedade moderna. Foi através dos hieroglifos que passamos a entender a ideia da justiça. Maat significava ao mesmo tempo justiça em nossos atos, pensamento reto, comportamento imparcial no julgamento e verdade das palavras. Essa imagem que vocês estão vendo é a cena do julgamento após a morte. Nela, o morto é conduzido ao lado de Anubis até a balança do juízo final, onde o seu coração vai ser pesado ao lado da pena de Maat. Se o coração pesar mais que a pena, ele será devorado pelo monstro ajudante de Anubis. Caso contrário, será levado ao deus Horus, com a cabeça de falcão, por ter se comportado bem. As leis faraônicas estavam ligadas intimamente à religião. Vejam esse exemplo. O caso Éria contra Nebnefer. Uma operária de Deir el-Medina, chamada Éria, compareceu ao tribunal dos sábios, ou Kipnet, acusada de um trabalhador chamado Nebnefer de roubo de diversos objetos. Após vários debates, investigações, veio a sentença. A cidadã Éria é uma grande adja, que quer dizer culpada, e merecedora da sentença de morte. Enquanto o operário Nebnefer é Maati, inocente. Na verdade, o julgamento se baseava na simples intenção e voluntariedade do roubo de objetos. Ou seja, o direito penal provinha da moral, sendo a intenção mais importante que o próprio delito. Como vemos, o vizir era o juiz com plenos poderes para aplicar as sentenças, e a partir da quinta dinastia foi chamado de sacerdote de Maat, que conservou até a 25ª dinastia. Era um servidor do deus, no caso de Maat, deveria prestar contas apenas ao faraó, que era o chefe supremo de todos os tribunais. As curiosidades sobre os faraós são muitas. Entre elas está o uso da palavra faraó, que significa a grande casa, com referência ao seu palácio. Os egípcios se referiam ao faraó como soberano, sua majestade e rei. A titularidade real era formada por 5 nomes, inscritos em seu cartucho, e tinham relação com sua origem divina. O que significa o cartucho? O cartucho era um dos mais importantes símbolos reais. Tinha uma forma oval e um fecho numa extremidade, e encapsula os hieróglifos que compõem o seu nome. Apenas o soberano poderia usá-lo. E, embora tivesse 5 nomes que lhe eram dados quando subia ao trono, e que constituíam seus títulos reais, no cartucho só eram usados os 2 primeiros. Depois de Khephren, os 2 últimos nomes, o nome e o sobrenome, passaram a ser inscritos em um cartucho chamado Sken, que significa cercar, rodear, representado por uma corda atada, simbolizando o universo. Também é curioso que o faraó, usando ou não a coroa, usava adornos na cabeça, conhecido como nemes, um tecido listrado que lhe tapava a testa, caía pelos ombros e era amarrado atrás da cabeça. Vocês estão vendo aí a foto de Tutankhamon com o Nemes. Há imagens que mostram outras pessoas fazendo uso desse adorno, porém somente o faraó poderia usar tal adorno. O faraó dispunha de 2 elementos mais, o cetro e o flagelo, cruzados sobre o peito. Geralmente, o cetro à direita e o flagelo à esquerda,
embora às vezes apareçam em algumas imagens em posição trocada ou na mesma mão. O cetro Hekat simbolizava o cajado do pastor, o guia de seu povo, e o flagelo Nekaka era o instrumento de proteção de seu povo, também conhecido como enxota-moscas, formado por 3 ramos. O Hekat, cajado, foi adotado pelos bispos na Idade Medieval. A barba postiça era outro atributo real, simbolizava a imortalidade e a natureza divina do faraó. Há outros símbolos usados pelo faraó, como o anel da eternidade, Shem, sem começo nem fim. A serpente, que a maioria usava na cabeça, era um símbolo de proteção, além de outros como o disco solar, a cabeça de abutre, todos como símbolos de proteção real. A escola e a educação. É muito estranho que muito poucas crianças egípcias fossem escolarizadas. O currículo escolar era baseado na humildade, no domínio de si mesmo, no respeito à ordem estabelecida e incluía matérias relacionadas à leitura, escrita e matemática. O objetivo era converter o aluno em um perfeito funcionário a serviço da sociedade. Para os egípcios, o conhecimento era o bem mais precioso do mundo. Os príncipes reais eram privilegiados, eram instruídos por seus preceptores no palácio. Cabia ao pai instruir seu filho, sempre com foco no poder. Um filho não instruído por seu pai é uma estátua de pedra. As meninas, entretanto, não tinham direito à educação. Por isso, eram analfabetas e ficavam em casa com suas mães. Esse detalhe que você está vendo aí é do Livro dos Mortos, da 18ª dinastia. É um exemplo da escrita hieróglifa. E seu primeiro tradutor foi este senhor que aí está, Carl Richard Lepsius. O aprendizado da escrita era por cópia, e assim era aprendida a ortografia das palavras. Embora os estudos fossem literários, a matemática, principalmente a matemática e a geometria, eram imprescindíveis no desenvolvimento de um escriba. Na matemática, todos os ensinamentos eram práticos. Não existia nada escrito. Tudo estava associado a problemas que tinham que ser resolvidos. O zero não existia. Para representá-lo, deixava-se um espaço em branco para indicar a sua presença. Na ciência, se desenvolvia astrologia, medicina, botânica, física e magia, sempre com uma perspectiva utilitária. E foi assim que com a astrologia e astronomia foram definidos o calendário, as festas religiosas e o posicionamento dos edifícios religiosos em relação aos 4 pontos cardeais, tendo como referência a estrela polar. Somente os eclipses eram considerados importantes. Nada mais era importante. Pela literatura egípcia, se percebe que a sociedade era alegre, escrevia por metáforas e sempre havia trocadilhos, com a intenção de fazer as pessoas rirem. Na música, também foi possível observar certas cenas reproduzidas de que ela era intensa. A música era sagrada e o sistro era um dos instrumentos característicos da época, bem como a harpa, que aparece em várias pinturas de cenas cotidianas. Os mercados egípcios refletiam as preocupações da vida cotidiana. Eram oferecidas milhares de cores aos olhos dos visitantes. O mercado era um ponto de encontro e de intercâmbio da sociedade. Era baseado no escambo, troca de bens. Não existia moeda. Por vezes, apareciam algumas mulheres com cofrinhos debaixo do braço, supostamente contendo ouro, que poderia ser utilizado como moeda de troca. Os ourives
trabalhavam incessantemente na decoração de palácios, tumbas, templos e manipulando joias com ouro e pedras preciosas. Durante séculos, os perfumistas egípcios demonstraram uma perícia invejável na preparação de aromas. Óleos e perfumes eram atributos relacionados às pessoas vaidosas, que queriam agradar, mas também eram elementos indispensáveis para os sacerdotes, pois os perfumes sempre foram associados ao sopro da vida. A alimentação dos egípcios foi enriquecida ao longo do tempo, com produtos provenientes de outros países, tornando seus pratos cada vez mais refinados. O pão e a cerveja eram ingredientes básicos da sua alimentação. Nos corpos de múmias, de algumas múmias do período pré-dinástico, foram encontradas lentilhas, o que sugere que esse produto tenha sido utilizado bem antes da civilização egípcia. Como não existia a margarina, então os egípcios faziam uso de gordura animal, manteiga, gordura de carne de vaca, de carneiro, azeite e óleo de sésamo. Eram também usadas todas as especiarias que existem hoje: salsa, tomilho, alho, coentro, cominho, alecrim, além de serem os primeiros a engordar gansos. Entretanto, não temos nenhuma referência a algum tipo de foie gras. O vinho também fazia parte da mesa dos egípcios, embora a cerveja fosse mais popular. O trabalho com as videiras era muito maior. Depois de colhidas as uvas, elas eram colocadas em grandes tinas e depois os vindimeiros as esmagavam com os pés. Já a cevada era mais simples e daí a sua popularidade. A produção era mais simples, mais fácil, aí utilizava-se mais a cerveja do que o vinho. Vejamos como a mulher era tratada na época. Pasmem os senhores. Ao contrário das demais civilizações orientais, as mulheres ocupavam uma posição importante na sociedade. A herança de bens era transmitida de mãe para filha. Os homens tratavam as mulheres com respeito, tal qual um povo civilizado, e tinha como pilar o culto à beleza. Foram mulheres famosas do Egito: Eteferes, mãe de Kelps; Aotet, libertadora do Egito; Hatshepsut, a famosa rainha do Egito; Nefertiti, esposa de Akenaton; Tiai, a esposa de Sete I e mãe de Ramsés II; Tausert, que foi a última rainha faraó; e Cleópatra, a rainha do Egito sob dominação romana. O casamento, independente de suas origens, o homem se tornaria rei ao se casar com uma rainha. Os laços de sangue nunca foram obstáculos. O importante era garantir o sangue real e o trono. Por isso as rainhas se casavam com seus irmãos e os reis com suas filhas e irmãs. Desta forma, estava garantida a continuidade do reino. A exceção foi Cleópatra, que se casou com seu irmão mais velho, depois com o mais novo, e nenhum dos dois lhe deu herdeiros. Somente ao se casar com César e Marco Antônio é que nasceram seus descendentes. O casamento não era obrigatório, e nenhuma lei obrigava uma mulher a viver com um homem, assim como a virgindade não era uma questão de honra, e as relações antes do casamento eram permitidas. Ao pai não era permitido impor nenhum pretendente à filha. As mulheres mantinham os seus direitos, ficando protegidas em caso de separação. A mulher não era obrigada a usar nome do marido. Ela mantinha o mesmo nome, garantindo a linhagem da família. Caso o marido a deixasse por outra mulher, ela recuperaria o dote. O divórcio era um procedimento social, livre, não era jurídico. Para separar-se, bastava dizer uma frase simples perante a autoridade
que o casamento estaria defeito, já que o casamento era viver juntos sob o mesmo teto. Na justiça, homens e mulheres eram julgados da mesma forma. Em caso de delito, crime ou violação da lei, a mulher era punida da mesma forma que o homem, através de espancamento ou da pena capital. Havia apenas uma exceção para a mulher que estivesse grávida. Nesse caso, claro, pouco adiantava, a punição era adiada para depois do nascimento da criança, mas ela era punida. Nos casos de adultério, a mulher que tivesse enganado seu marido teria o nariz decepado. Isso era cruel, porque o nariz era concebido como símbolo de beleza e sedução. E quanto ao homem, era condenado a receber 1000 bastonadas. No caso de estupro de uma mulher livre, o culpado era castigado com maior severidade. O amor e a amizade está presente na literatura. Além de homenagens líricas ao faraó com cantos de amor, a sociedade faraônica era muito moderna. Somente o faraó tinha o direito de ter um harém, que por vezes era considerado diplomático, pois suas concubinas eram de meios sociais abastados. Entretanto, somente uma delas tinha o título de grande esposa real. A deusa Ísis e o deus Osíris formavam um casal ideal, sendo Ísis a mulher perfeita, esposa fiel, viúva inconsolável e a mãe devotada. Na mitologia, Ísis é irmã e esposa de Osíris. Ela é reconhecida principalmente pela procura do corpo do marido, que teria sido esquartejado por seu irmão Sete. Graças à sua dedicação, conseguiu reunir todos os pedaços e trouxe Osíris de volta à vida. Então, os dois concebem um filho que é Horus. Mais tarde, Horus sucede seu pai no trono do Egito. A foto representa Osíris agachado ao centro, ladeado por Ísis à esquerda e Horus, seu filho, à direita. Esta ressurreição por via do amor era assimilada à fertilidade do Nilo e era grandemente comemorada todos os anos através de festejos religiosos. O vinho também estava associado à vida religiosa. Os egípcios associavam o álcool e seus efeitos à vida sagrada. Todos os templos, grandes ou pequenos, tinham as suas videiras em seu pomar. Enfim, destacamos que os pobres só podiam consumir vinho nas festas religiosas, como a que era dedicado ao amor e à embriaguez da deusa Hathor. A medicina egípcia era famosa no mundo antigo. Os médicos frequentemente recorriam à cirurgia e, com isso, acabaram por descobrir a pulsação. Apesar de serem excelentes embalsamadores, eles não conheciam a anatomia humana. Os médicos não participavam desta prática. O conhecimento anatômico veio da dissecação de animais e das autópsias realizadas em soldados mortos. O curioso é que os grandes méritos da medicina foram descobertos. Foi a pulsação e a constatação de que o coração era o órgão de controle do corpo e a origem de todos os vasos. Entretanto, eles pensavam que os vasos sanguíneos transportavam o sangue, a urina e o esperma. Muitas receitas encontradas nada mais era do que o emprego de magia. Isto também porque eles já não conheciam as doenças dos egípcios. Existem milhares de múmias. Isso se deve porque, além das múmias faraônicas, muitos animais foram sacrificados para serem mumificados. Daí essa quantidade de múmias existentes. Agora vamos falar de uma pessoa que trouxe luz ao conhecimento sobre os egípcios. Estamos falando de Jean-François Champollion, e considerado o pai da egiptologia. Autodidata, dedicou inteiramente os 42 anos de sua vida ao estudo da civilização egípcia. Formado em línguas orientais, filho de um livreiro, tinha paixão pelos estudos, já que lia fluentemente
desde os 5 anos de idade. Como a escola não lhe interessava, o pai entregou sua educação ao irmão Jacques Joseph, e mais tarde um monge beneditino passou a ensinar-lhe latim, grego e hebraico. Sozinho, começou a aprender outras línguas, como árabe, siríaco, caldeu e o copta. Tudo que se referia ao Egito era do interesse de Champollion. Aos 17 anos, ele desenhou o primeiro mapa histórico do Império dos Faraós. Estudou também persa, armênio, chinês e sânscrito, mas já na capital francesa. Adquiriu o domínio do copta, que, segundo ele, era a língua mais antiga do Egito, chegando a escrever suas notas no idioma copta. Nessa época, um soldado de Napoleão descobre a Pedra de Roseta, junto ao rio Nilo, o que suscitou a atenção de todos. A França, a Alemanha, Itália e Inglaterra tentaram, em vão, decifrar a descoberta. Porém, era um enigma de 14 linhas de hieróglifos que precediam 32 linhas de escrita demócrita e 54 linhas de grego. Esse pedaço que vocês veem aí é um trecho da Pedra de Roseta. O que Champollion não sabia é que levaria alguns anos para concluir aquele trabalho, já que havia conseguido uma cópia do texto da pedra. Em 1810, ele apresentou os primeiros resultados, mas somente em 1814, ou seja, 4 anos mais tarde, ele publicou um livro volumoso que chamou O Egito dos Faraós. Neste livro, ele recapitula o conjunto de conhecimentos sobre língua, religião e história egípcia. Somente em 1822, ele apresenta à academia a sua famosa Carta ao Senhor Dacier. E nesta carta ele expõe o seu sistema. A carta, então, trazia o sistema de tradução da Pedra de Roseta. Retornando à França, e muito ovacionado, foi nomeado pelo rei Charles X diretor da seção egípcia do Museu do Louvre, e pouco tempo depois embarcou para o Egito. Assim, em 1828, conduziu as primeiras escavações arqueológicas, e daí para frente escancarou durante 16 meses uma enorme quantidade de textos, abrindo as portas para a egiptologia. Coberto de honrarias, volta à França, mas muito debilitado, e pede então para se afastar, para pôr em ordem suas notas. E em sua mesa de trabalho, a morte o surpreendeu, no dia 4 de março de 1832, com apenas 42 anos. A egiptologia perdia o seu grande pioneiro. Para encerrar, vamos comentar uma profecia. A mãe de Champollion estava muito doente com paralisia, e os médicos já haviam desenganado. Entretanto, seu marido, não satisfeito, chamou um curandeiro, que a fez deitar-se em cima de uma cama de ervas muito quentes, fazendo-a beber vinho quente. E logo depois anunciou a sua cura imediata, assim como o nascimento de uma criança que atingiria o maior renome. 3 dias mais tarde, a doente levantou-se e no final do ano ela dera à luz a um menino. Esse menino era nada mais, nada menos que Jean-François Champollion, o futuro decifrador dos hieróglifos na Pedra de Roseta. Assim, vamos encerrando este vídeo por aqui, mas abrindo caminho para a terceira parte desta série, onde serão comentados a maldição da múmia e outros assuntos ligados ao Egito e seus deuses. Posso garantir que a viagem só se encerrará com uma visita ao Panteão dos Deuses. Se gostaram do vídeo, comentem e se inscrevam. Eu encontro-me com vocês no próximo. Até mais!